Abrir a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 até o 25. Texto difícil demais, viu? Já chorei tanto lendo esse texto aqui, por ser confrontado com o meu pecado. Não sei se vai acontecer com você, se segura aí, não precisa chorar, mas é muito ruim a gente olhar para as Escrituras e ver, nossa, eu estou tão longe disso. Senhor, eu preciso muito do Senhor. Olha que texto difícil. 1 Pedro 2, 18 a 25. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Fácil. Tu está reclamando do quê? Das injustiças que você um dia já sofreu, das dificuldades que já se levantaram contra a tua vida. Você acha que submissão é coisa de mulher? Se você pensa isso, você não entendeu o Evangelho, de forma alguma. Submissão é um chamado, meus irmãos, do cristianismo. A vida cristã é uma vida de submissão, de sujeição mútua, primeiramente a Deus e depois ao nosso próximo, Quem se submete a Deus e considera o próximo superior a si mesmo, assemelha-se a Cristo, que sempre andou em completa submissão ao Pai. Charles Swindoll, no seu comentário de 1 Pedro, ele disse que com a rápida deterioração dos valores cristãos, aumentam as chances de sermos injustiçados em nosso ambiente de trabalho por causa dos nossos compromissos com Cristo. Em ambas as situações, nossa primeira reação provavelmente será de falar de modo intransigente. Mas Pedro, ele propõe um caminho ainda mais radical. O mundo em que vivemos nos bombardeia com mensagens que nos incitam a defender nossos direitos individuais. Não demoramos para nos defender quando achamos que alguém pisa no nosso calo, passa dos limites ou invade a nossa esfera pessoal. Somos muito rápidos em achar o número do nosso advogado, mais do que para encontrar uma passagem das Escrituras que nos exorte a suportar as dificuldades. O texto aqui ele fala sobre os servos, e a escravidão ela era uma realidade no Império Romano, e muitos dos nossos antigos irmãos se converteram a Cristo estando nessa situação. Entretanto, por mais errado que fosse, a escravidão no mundo romano, bem diferente do que a gente conhece por escravidão, ela se situava ou se baseava mais na condição social, econômica e política do que na raça e também etnia. E um trabalho de um escravo podia variar dependendo também da habilidade que ele tivesse
podiam trabalhar no campo, em casa, poderia ser um trabalho pesado, um trabalho leve. Havia escravos que eram chefes de cozinha, outros escravos também que eram professores. Existiam escravos que eram médicos. Na época do Império Romano, supõe-se que aproximadamente 1/3 ou 40% de todo o império era formado por escravos. Existiam muitos escravos. Um filho de escravo nascia escravo. Um senhor podia também dar alforria ao seu escravo se ele quisesse. E uma vez alforriado, poderia levar inclusive o nome da família do seu senhor. Pedro, ele se refere em sua carta a um euquitai, que era um tipo de empregado doméstico. E alguns possuíam senhores crentes, como era o caso de Onésimo e Filemon, mas outros não. E muitos desses irmãos que serviam a homens perversos e maus corriam sério risco de serem maltratados e até mesmo mortos por causa da sua fé em Cristo. Se o senhor desse escravo não achasse interessante a fé que agora o seu escravo estava adotando, ele poderia maltratar o seu escravo, esbofeteá-lo, açoitá-lo ou até mesmo matá-lo. E a questão a ser respondida era: qual deve ser a atitude desses homens diante dos seus senhores perversos? Como a resposta a essa questão impacta a minha própria vida? Como você lida com a questão da sujeição e da submissão? Você compreende o valor que Deus dá a esse tema em específico? Um ajudador, auxiliador, aquele que se coloca debaixo do outro para ajudar alguém. Quais as principais barreiras que existem que impedem os homens a se sujeitarem aos outros? E agora a gente não está nem falando de perversos, de maus, mas da sujeição mútua, de colocar o outro acima de si mesmo. Nós vemos aqui no nosso texto, meus irmãos, que a submissão constante dos crentes compreende o seu chamado e é a forma de partilhar da atitude de Cristo. A gente olha para o nosso texto e a gente percebe que a submissão constante dos crentes compreende o seu chamado e é a forma de partilhar da atitude de Cristo. A submissão constante do crente é algo, em primeiro lugar, agradável a Deus. É o que a gente vê aqui no nosso texto. Entretanto, duas questões precisam ser encaixadas para que ele se agrade de nós. A primeira é que ele se agrada quando a submissão do homem é resposta a uma submissão a ele. Sproul, ele diz que suportar crueldade e dureza por medo ou covardia não é necessariamente louvável. Esse tipo de submissão não obtém o elogio de Deus. Recebemos seu elogio quando fazemos isso por causa da consciência. Se nos submetemos porque estamos tentando honrar o senhorio de Deus, essa submissão é louvável, mesmo em tempos de dureza e crueldade. Eu me submeto porque eu tenho medo de ser mandado embora. Eu me submeto porque eu tenho medo de ser esbofeteado. Eu me submeto porque eu tenho medo do que ele pode fazer contra mim. Isso não é louvável. Mas eu me submeto por temor a Deus e por causa da minha consciência diante do Senhor. Eu me submeto porque o desejo maior do meu coração é obedecer ao meu Senhor. É Ele que é o Senhor da minha vida, mais do que o Senhor a quem eu sirvo. E se o meu Senhor maior diz que eu tenho que me submeter ao meu Senhor menor, ou à autoridade que está sobre mim, então por amor a esse maior Senhor que eu tenho, eu me submeto. É por motivo da minha consciência diante de Deus. Tem a questão do meu coração envolvida aqui. É um coração apegado a Deus que vocês cantaram agora de manhã. E eu digo amém, amém, amém para aquilo que eu também cantei.
quero alegrar o teu coração. O meu prazer, Senhor, é alegrar o teu coração. Eu quero obedecer, eu vou me submeter, independente de qualquer coisa, porque foi para o teu louvor que me compraste. Quero sim louvar teu nome, sentir tua presença, tua unção. Eu quero isso, Senhor, na minha vida. Quero sempre obedecer. E eu vou fazer isso por amor ao Senhor. Não por medo, por constrangimento, mas por amor ao teu nome. Eu quero obedecer. Então, a nossa submissão constante, ela é agradável a Deus, quando essa submissão é resposta a uma submissão a Deus. Em segundo, essa submissão agrada a Deus quando, diante de um senhor mau, mesmo agindo de forma correta, o cristão é maltratado e se submete, suportando as injustiças com paciência. Eita, agora pegou, né? Se submeter já é difícil, se sujeitar já vai contra a minha natureza, porque o meu desejo é ser senhor, é que os outros se submetam a mim. Então eu já tenho dificuldade natural de me sujeitar ao meu irmão, mesmo quando ele é bom. Agora a situação pegou, porque ele está dizendo que Deus se agrada quando diante de um senhor mau, mesmo agindo de forma correta, eu não sou um homem perverso, malvado, que estou sofrendo a justa consequência do meu pecado, das minhas escolhas erradas. Não, eu estou agindo corretamente. Estou fazendo tudo de acordo com o que manda. E mesmo assim, eu sou maltratado. Eu preciso suportar as injustiças com paciência. E a Bíblia diz que isso é agradável ao Senhor. A palavra usada aqui para suportar significa suportar pacientemente, suportar com coragem. E o verbo ele está no presente do indicativo ativo, expressa essa ideia de uma ação contínua. Agora, o que é que deve ser suportado com paciência e perseverança? As injustiças cometidas contra nós. Quem já sofreu algum tipo de injustiça sabe que é uma das situações mais difíceis de se enfrentar. O nosso senso de justiça imediatamente é ativado e a ira naturalmente floresce no nosso coração. No nosso não, no meu coração. No de vocês não, vocês são santos, perfeitos, homens e mulheres íntegros aí, que não sentem essa ira que muitas vezes eu sinto. Nosso senso de justiça, irmãos, muitas vezes se levanta. Entretanto, suportar tristeza, sofrendo injustamente, por motivo da minha consciência diante de Deus, depois de fazer o que é correto, a Bíblia diz que é algo que agrada a Deus. O que não agrada a Deus é o sofrimento do cristão, que surge como consequência de uma ação pecaminosa ou insensata da parte dele. Em 1 Pedro 4, 14 a 16, a gente vai chegar lá, mas o nosso texto diz que se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Não há glória nenhuma em sofrer, em ser maltratado, esbofeteado por causa da injustiça. Mas quando o crente faz o bem, age corretamente, mesmo assim, sofre a injustiça e suporta essa injustiça com paciência, a Bíblia diz, é claro, Deus se agrada disso. Na verdade, aqueles que depois se levantam contra um cristão e fazem injustiça contra um cristão que faz o bem, ele vai ficar envergonhado. Ele vai ficar envergonhado.
Mas a nossa atitude de submissão constante, ela deve ser movida pelo desejo de agradar a Deus acima de tudo. Agora, como Deus se agrada dessa submissão constante? Ele se agrada dessa submissão constante, quando em primeiro lugar a submissão é uma resposta à submissão maior ao Senhor. Ele se agrada quando a nossa obediência, a nossa submissão não acontece por medo, covardia, mas por piedade, por santidade, pela motivação correta de agradar a Deus. Isso agrada a Deus. E segundo, quando fazendo o bem, mesmo diante de um homem malvado que está sobre nós, na autoridade sobre a nossa vida, nós suportamos toda a injustiça e maus tratos com paciência e perseverança. Isso agrada a Deus. Agora, pastor, isso se aplica à nossa realidade? Sim e não. Hoje nós temos leis que defendem o trabalhador. E eu não sei até que ponto a gente pode pegar o que está acontecendo aqui com a nossa realidade hoje. O servo, ele não tinha a opção de dizer, eu não quero mais trabalhar para esse senhor, estou saindo. Tchau. Aqui não tem ninguém que esteja trabalhando compulsoriamente, eu acredito que não. Pode estar com medo de perder o emprego, o salário, e se submete por causa disso. E não por causa do Senhor, o que seria um outro problema. Nem sempre as pessoas aguentam suportar injustiças, afrontas, calúnias, por motivo da sua consciência diante de Deus e tendo em vista a missão do Senhor. A gente simplesmente sai daquela situação e foge dali para não ter que suportar aquele tipo de situação de maltrato. Então, hoje a gente tem leis que nos defendem disso. O que, por um lado, é muito bom, realmente é muito bom. É bom saber que a gente era para viver numa sociedade justa, de leis boas, que defendem o trabalhador e também o empregador. Mas isso também nos tira, muitas vezes, a oportunidade de crescermos como cristãos. Porque se diante de qualquer dificuldade, desafio, injúria, a gente também tem a possibilidade de sair e abandonar aquele cenário em que nós nos encontrávamos, eu deixei também de desenvolver a paciência, a perseverança, o amor, a submissão, a missão de talvez ganhar aquela pessoa que comete a injustiça contra mim, contra você, como um cristão, para o Senhor, através do meu bom procedimento. Agora, isso também pode se encaixar não só na realidade de trabalho, mas olhe, por exemplo, para um filho, ou para uma esposa, que teoricamente não tem a possibilidade de sair do cenário. Tem sim, tem o divórcio. Não, o divórcio não é possibilidade. Para mim não, para um cristão, jamais. Mas você está numa situação onde tem uma autoridade sobre você, no caso os filhos, os pais, no caso a esposa, o marido. E nem todo marido é um marido amoroso. Inclusive Pedro vai tratar disso aqui na sua carta, mais na frente para as mulheres, né? Como ela deve ganhar esse marido. Veja como o objetivo é ganhar o incrédulo, é ganhar o perverso. E como se ganha? Falando, criticando, murmurando, debatendo, batendo na mesa. Não, sem palavras, com o procedimento. O que Pedro está dizendo aqui para os escravos é o que ele vai dizer para as mulheres. Procurem com seu procedimento, por motivo da sua consciência com Deus, fazer o que é bom diante de Deus e suportar as aflições, tendo em vista a missão dele, de ganhar o perdido. Então, submissão constante do crente, em primeiro lugar, agrada a Deus. Quando ela é feita por motivo de consciência diante do Senhor, resposta à nossa submissão a Deus, e quando essa submissão, ela acontece mesmo diante de um homem perverso, através de uma atitude boa que o crente tem, e ele suporta com paciência e perseverança. A Bíblia deixa claro, Deus se agrada disso. Em segundo lugar,
A submissão constante do crente é algo esperado dos cristãos. E nesse aspecto específico, ninguém pode dizer que não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Todos nós devemos andar em submissão às autoridades que foram instituídas sobre as nossas vidas e a nos sujeitarmos uns aos outros. E isso deve acontecer, em primeiro lugar, independente da situação, como a gente viu aqui, não só se for bom em cordato, mas também ao perverso. A palavra perverso aqui no grego, a palavra torto, é um homem de caráter torto e duvidoso. A submissão aos senhores é um dever a despeito do caráter deles. E o termo aqui, sede submissos, é um particípio passivo, mas que tem força, irmãos, de imperativo. Os servos devem deixar-se conduzir a uma posição onde eles se tornem inclinados ou desejosos a servirem a outrem, principalmente aos seus despotais. Essa é a palavra usada aqui para senhores. São os déspotas. São os senhores que possuem o direito legal sobre o seu escravo. Mesmo que os seus senhores fossem escólios, tortuosos, desonestos, imorais, perversos, eles deveriam manter a sua posição e a sua inclinação servil. Você entende porque eu chorei diante disso? Porque eu olho para mim e eu falo, isso aqui estou fora. Diante dessa pessoa eu tenho que agir assim. Senhor, meu coração, não sei se aguenta não. Minha tendência é querer fugir e não suportar, não me sujeitar. Eu tenho que me sujeitar, me submeter, me colocar debaixo da autoridade de alguém, ou permanecer debaixo da autoridade de alguém com o espírito servil, independente se essa pessoa é boa ou má. É isso aí. É isso aí. Tá bom. Então veja só, isso deve acontecer independente da situação, mas em segundo lugar, e isso aqui para mim é o mais fantástico, é por motivo da vocação. Porque Deus dá o seu sorriso de aprovação àqueles que sofrem pacientemente quando são vítimas de um tratamento injusto. Pedro nos dá a resposta. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, fostes vocacionados. É a nossa vocação. Quando Deus nos chama, meus irmãos, para uma tarefa, é nossa obrigação obedecer a Ele. E é louvável quando nós sofremos injustamente e suportamos a dor com paciência, porque Deus não nos chamou, porque Deus nos chamou, na verdade, para isso. Muitos pregadores da televisão dizem que Deus sempre deseja cura e prosperidade para o seu povo e que por isso qualquer dor que possamos sofrer vem de Satanás e nunca da mão de Deus, mas isso é uma distorção perniciosa do que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Justamente o contrário é verdadeiro. Nossa vocação é um chamado ao sofrimento. R.C. Sproul, ele diz que o sofrimento torna-se suportável quando entendemos que nos encontramos naquela condição por causa da providência de Deus e que nesse momento Ele é nossa vocação. A palavra vocação significa chamado e provém da raiz latina voco. Quando somos cometidos por uma doença terminal, podemos amaldiçoar o destino que nos levou a esse ponto, ou podemos vê-la como uma providência de Deus. Quando você está servindo a um homem perverso, você pode criticar, murmurar o seu destino, ou você pode olhar para isso como uma providência de Deus e usar o meio em que você está como uma forma de glorificar o nome de Deus e de fazer a sua vontade, cumprindo a sua vocação e o seu chamado. Você foi chamado para isso. Por que, Senhor, eu tenho que me submeter a isso? Porque para isso mesmo vocês foram vocacionados.
Vocês foram vocacionados para se submeter a todo tipo de autoridade, independente se for boa ou má. Vocês foram chamados, inclusive, para suportar injustiça, sofrer a dor pacientemente, por motivo da sua vocação e da sua consciência para com Deus. Deus nos chamou, meus irmãos, para isso. E é maravilhoso ver o que Deus pode fazer na vida de um homem. Quem está nos exortando aqui é nada mais, nada menos do que o apóstolo que fugiu do sofrimento. Quem está nos exortando aqui é o homem que se achava forte demais, que disse que todos podiam negar o Senhor, menos ele, que negou Jesus 3 vezes e abandonou o mestre à sua própria sorte. É esse homem agora, escrevendo para a igreja, que diz que o sofrimento faz parte do chamado de Deus para os cristãos. E nós sabemos que, segundo a tradição, Pedro morreu, crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. Charles Swindoll, ele diz que a exortação de Pedro à submissão faz sentido quando a vinculamos ao nosso chamado, para que brilhemos como reflexos do caráter de Cristo em um mundo ímpio e tenebroso. Quando eu cumpro o meu chamado, aceito a minha vocação e vivo à altura daquilo que Deus espera de mim, nós então brilhamos como reflexos do caráter de Cristo em um mundo ímpio e tenebroso. Terceiro lugar, a nossa submissão, ela deve ser constante, meus irmãos, também porque ela é exemplificada por Cristo. Jesus, ele foi em tudo submisso ao Pai. Em primeiro lugar, ele se submeteu ao Pai, indo para a cruz no lugar dos pecadores. E veja como é interessante o nosso texto, porque o nosso texto, ele vai fazendo as exortações e dando as explicações. Por quê? Primeira exortação: sejam submissos, por motivo da consciência diante de Deus e em temor. Mas por quê? Porque não existe glória em você sofrer com paciência e perseverança depois de ter feito mal. Você faz o bem, e mesmo fazendo bem, você sofre injustiça por parte do seu Senhor, e você suporta isso com perseverança, por motivo da tua consciência diante de Deus e em temor. Isso agrada a Deus, porque não há glória se isso acontecer você tendo feito mal. Ok. E depois ele continua exortando, para que continuemos nos submetendo independente da situação. E você pode perguntar, por quê? Porque vocês foram chamados para isto mesmo. É um chamado, é uma vocação. E depois ele vai dizer o outro porquê. Porque também Cristo vos deixou exemplo para seguirdes os seus passos. Ele é o modelo que nós devemos seguir. Ele se submeteu ao Pai indo para a cruz no lugar dos pecadores, o qual não cometeu pecado. Versículo 22. Nem dolo algum se achou em sua boca. Isso é uma citação de Isaías 53, versículo 9. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele é o modelo de altruísmo. Eu sofro em favor dos outros porque Cristo sofreu em meu lugar. Logo eu, um pobre pecador. Cristo, o perfeito, o santo, o totalmente intocado do mal, ele sofreu no meu lugar. Eu sou quem? Um pecador. Espera aí, o que é que Pedro está dizendo agora para os servos? Estejam dispostos a sofrer maus tratos, a suportar com paciência e perseverança os maus tratos, por motivo da sua consciência diante de Deus em temor, porque isso é a sua vocação, mas porque também Cristo deixou exemplo para você seguir os seus passos. E sabe o que ele fez? Que você deve imitar? Ele, sendo inocente, ele morreu no lugar dos pecadores. Ele morreu em teu lugar, servo. Ele morreu em seu lugar.
Segundo, ele é o exemplo perfeito de alguém que nunca cometeu pecado, ser maltratado e injustiçado e ainda assim agir com bondade e graça em favor dos seus exatores. Ninguém sofreu tantas injustiças quanto Cristo. O único homem perfeito que já viveu nesse mundo foi mal interpretado por seus ouvintes, injuriados pelos inimigos, abandonado pelos parentes, traído pelos amigos, renegado pelos discípulos, torturado pelas autoridades e executado pelos políticos. Ninguém foi mais injustiçado do que ele. E mesmo assim, quando maltratado, ele não fez ameaças. Quando ultrajado, não revidou com o traje. Ele não fez isso. O que é que ele fez? Ele se entregou àquele que julga retamente. E nesse sentido, ele também é o modelo perfeito de dependência e confiança. No lugar de retaliar, o caminho do crente é de confiar e esperar na vingança de Deus. Quando você é caluniado ou acusado falsamente, não há nada mais doce do que ser vingado. E não há nada e ninguém melhor do que o nosso Deus que consiga vingar como Ele faz. Jesus sabia disso, mas é muito difícil para nós fazermos o mesmo. No momento da injúria, da perseguição, da dor, a nossa tendência é nós nos levantarmos para fazermos a vingança. Alcançarmos a justiça com a nossa própria mão. Jesus não fez isso. Ele entregou-se àquele que julga retamente. Ele se entregou àquele que é de fato o vingador. O justo morreu pelos injustos. E a submissão confiante a Deus debaixo de um sofrimento injusto capacitou Jesus a se tornar um salvador e pastor misericordioso. Mas ele também se submeteu ao Pai para resgatar os pecadores. Resgatar, meus irmãos, de quê? Da injustiça para a justiça. Cristo morreu para que os pecadores vivessem para a justiça. A morte de Jesus não tinha como objetivo simplesmente nos salvar da condenação do pecado, mas também do poder do pecado, da escravidão do pecado. Uma vez libertados por ele, fomos feitos servos da justiça, escravos da justiça. O Espírito de Cristo nos conduz a uma vida que agrada a Deus e se conforma ao seu Evangelho. O grande propósito de Deus, meus irmãos, na nossa salvação, é que vivamos uma vida de obediência por fé, por amor do seu nome. Romanos capítulo 1, versículo 5. Jesus nos salvou e nos libertou do império das trevas, da escravidão do pecado, para que agora, libertados do pecado, pudéssemos oferecer toda a nossa vida a Deus como escravos da justiça. Nós somos escravos, irmãos, não de homem algum, mas acima de tudo do nosso Deus. Somos escravos, estamos presos e vocacionados para agir fazendo o bem, independente de qualquer situação que estejamos passando. Essa é a nossa vocação. Não importa se fazendo o bem nós sofremos injustiças. Não importa. Devemos continuar perseverando na prática do bem, mesmo diante da realidade do mal. Cristo se submeteu ao Pai para resgatar os pecadores, para que os pecadores vivessem para a justiça, mas ao mesmo tempo também para ser o pastor e bispo da alma dos cristãos. Ele é o pastor e ele é o bispo da nossa alma. Pastor, eu não consigo fazer isso. Eu já falei para você, nem eu. Nem eu consigo. Aí chega Jesus, pega o cajado dele, dá uma cacetada na minha perna e começa a doer aqui. Tá certo. Estou querendo andar por um caminho que não é esse. Estou querendo gritar aqui, estou querendo ficar irado com essa situação. Eu não consigo lidar com essa injustiça que cometeram contra mim. Quando eu quero sair do caminho, ele vem com o seu cajado e diz, é aqui. É esse o caminho. Você não diz que eu sou o seu pastor,
Tu não recita lá que eu sou o teu pastor, o Senhor é o meu pastor. Se eu sou o teu pastor, sou eu que guio a sua vida. Eu vou guiar você pela vereda da justiça, porque é para isso que eu morri. Para resgatar você do pecado e fazer você servo da justiça. Você é um escravo da justiça. Se você está querendo viver em impiedade, em injustiça, num pecado, num caminho que não é o caminho da justiça que eu tenho para você, talvez eu não seja o seu pastor. Mas se eu sou o seu pastor, você vai andar pelo caminho que eu trilhei para você. E esse caminho é o caminho da justiça, por amor ao meu nome. Você ama o meu nome. Eu amo, Senhor, o teu nome. Você ama a minha glória. Eu amo, Senhor, a tua glória. Então ande no caminho da justiça. Mas eu te guiarei por esse caminho, porque eu sou o pastor da tua alma. Senhor, o Senhor não conhece o que eu estou passando. Eu conheço, porque eu também sou o bispo. Eu sou o supervisor da tua vida. Eu conheço não só o teu sofrimento, mas os teus sentimentos. Eu sei a dor que você sente no corpo por ser esbofeteado. E aqui era uma realidade para os escravos. Mas eu também sei a dor que você sente na tua alma, pela injustiça que você sofre. Mas olhe para mim. Eu também não fiz nada de errado. E fui ultrajado, maltratado e crucificado. No lugar da retaliação, eu estendi o perdão. No lugar da injúria, eu orei por eles. E entre eles, não se esqueça, estava você, que era um pecador por quem eu morri. Se você agora é meu e eu sou o teu pastor, ande nos meus caminhos e faça aquilo que eu quero. E eu nunca pedi nada a vocês que eu mesmo não tenha feito e servido de modelo. Eu sou o exemplo, mas em mim também existe a força para que vocês façam o que eu desejo. Eu vou guiar vocês por esse caminho. E como conhece o coração e a vida de todos, também está presente para trazer encorajamento e o suporte necessário. Meus irmãos, a melhor forma de revolução não é fazer aquilo que o mundo espera de nós, mas fazer o que Deus quer que façamos. Não se vence o mal com o mal, mas com o bem. Quem age dessa forma choca o mundo e acumula brasas vivas sobre a cabeça dos pecadores, com o objetivo de levá-los ao arrependimento e à fé em Jesus. Quem age com amor diante da maldade, assemelha-se ao Pai Celestial, que age graciosamente com bons e maus. Veja o que Mateus 5, 38 a 48 diz. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A grande verdade é que a rebeldia aberta e a vingança escancarada parecem ser posturas menos revolucionárias do que suportar com paciência o sofrimento injusto por causa de Cristo. Aquele que age dessa forma tem um poder nas mãos que não tem noção. Quem aqui foi atraído pelo medo? Talvez alguns, eu acho que não nessa igreja, talvez em outras. Tem gente que está na igreja por medo.
Mas eu acredito que ninguém aqui foi atraído por causa disso. Nós fomos atraídos por causa do amor. Ele nos amou na nossa rebeldia. E isso mudou tudo. E porque agora eu olho para o homem perverso e quero justiça para ele. Quem sou eu? Eu sou justo? A verdade é que eu e você podemos até sofrer injustiça em um ponto específico. Mas se a nossa vida fosse colocada debaixo de uma lente, nós teríamos que cair de cara no chão e dizer: Senhor, eu não sou justo. Eu não sou justo. Eu estou sendo injustiçado agora, mas eu já sou digno de sofrimento por muitos outros pecados que eu já cometi. Gosto do R.C. Sproul quando ele diz que uma vez saiu de sala porque o professor disse que ele estava colando. E ele ficou revoltado com aquilo, porque ele não tinha colado. E ele gritou, brigou, ficou chateado com aquela situação. Mas depois ele disse: eu realmente estava certo naquele momento, mas aquele professor não sabe quantas outras vezes eu já colei e não fui pego. A verdade, irmãos, é que todos nós aqui, se olharmos para a nossa história, não temos nada de justos. Somos injustos, pecadores, e fomos amados. Fomos feitos escravos da justiça. Fomos vocacionados para viver uma vida de obediência ao Senhor, de fazer o bem diante do mal e a suportar com paciência a dor e o sofrimento mesmo diante de homens perversos, com o objetivo de ganhá-los para Jesus através do nosso bom procedimento. Depois vocês refletem aí nos grupos pequenos. Diante de um tratamento injusto, quais costumam ser as suas reações naturais? Você costuma revidar de imediato? Procura oportunidades para se vingar? Em sua experiência, quais têm sido os efeitos negativos dessas reações? Que imagem os incrédulos podem ter dos cristãos e do cristianismo com base nas suas reações? Refletindo sobre as palavras de Jesus em Mateus 5, 38 a 48, como os ensinamentos de Cristo se aplicam às situações da sua vida diária. Que imagem os incrédulos poderão ter dos cristãos e do cristianismo se você colocar em prática essas reações radicais diante de um tratamento opressivo? Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa tarefa tão difícil, mas possível, por causa do pastor e bispo da nossa alma. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Quero convidar você a ficar em pé, por favor. Se tem alguém nos visitando, seja muito bem-vindo. Que Deus em Cristo te abençoe. Enche o teu coração de alegria e de plena satisfação no Senhor também. Sábado e domingo, agora, nós vamos ter o nosso musical aqui. Haverá amor maior. Na nossa igreja aqui, sábado, 7h30 e domingo também, às 7h30, após o culto. Então, nós teremos culto de 6h30 às 7h30. E de 7h30 em diante, nós então teremos o nosso musical, Haverá Amor Maior. Então, estão todos convidados, né? Convide também aquele seu vizinho que não conhece o Senhor Jesus. Nosso desejo sempre nesse musical é poder pregar o Evangelho. Eu, como pastor, confesso que tenho um medo muito grande sempre desses eventos, né? Se a gente faz esse evento para divulgar o nosso nome, ou para mostrar como nós somos capazes de fazer algo bonito, isso é um lixo, isso é uma desgraça. Agora, se tudo que a gente faz, e todo o ensaio que a gente fica aqui até altas horas da noite, e todo o cenário e tudo que vai ser feito, tem como propósito maior falar do amor de Cristo, com o objetivo de que pessoas se rendam a Jesus ou se consagrem a Ele, glória a Deus por isso. E esse é o nosso objetivo, essa é a nossa oração. Que esse tipo de evento, esse musical, seja apenas um instrumento que Deus vai usar para levar pessoas a um compromisso maior com Ele. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Quero bendizer o Teu nome por Tua bondade, graça e misericórdia. Diante de um texto tão difícil como esse, pedimos ao Senhor misericórdia e graça.
Pedimos que o Senhor perdoe as tantas vezes que nós não nos submetemos com paciência e perseverança diante de autoridades que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Principalmente diante de injustiças que nós sofremos. Nos ajude, Senhor, a olharmos para Jesus, que é o nosso modelo perfeito de um homem que suportou injúrias sem responder o mal com o mal, mas venceu o mal com o bem. Tua palavra diz que se submeter constantemente é algo que agrada ao Senhor quando é feito pela motivação correta e quando essa perseverança e submissão ela é constante, independente, Pai, da pessoa a quem nos submetemos, porque a nossa submissão maior é ao Senhor. Então nos ajude a entender sempre isso. Nos ajude a entender que fomos chamados para isso, é a nossa vocação. Mas que temos o exemplo perfeito de Jesus, que não é só o exemplo perfeito, mas também é de onde vem a força e a capacidade para colocarmos aquilo que ouvimos em prática. Então nos ajude, pastor e bispo da nossa alma. Precisamos muito do Senhor. Ajude a cada um de nós. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.